Ô Ingrid, eu dei um resumo aqui do que é o teu projeto, né? Nessa introdução, mas vamos resgatar aqui a história de quando o Alexandre nasceu. Como é que foi receber esse diagnóstico? Você não era mãe de primeira viagem, né? Não, já tinha um já outro tinha, filho. já. Mas como é que foi receber esse diagnóstico, que inclusive veio com uma dúvida, né? O médico disse que ele poderia ter a síndrome de Down, mas ele pediu um exame para ter a certeza, que demorou um tempinho para ficar pronto. Mas essa dúvida, poxa, será que ele tem síndrome de Down ou não? Como é que foi receber? Na verdade a notícia foi um susto, né? Porque nós não tivemos nenhum diagnóstico no pré-natal. O pré-natal foi tranquilo, tudo dentro da normalidade. Mas quando ele nasceu, nos apresentaram algumas características que ele tinha, que é olhinho puxado, dedinhos curtinhos, e nos perguntaram se a gente conhecia, né? Que era relacionado a uma síndrome, e a única síndrome que realmente veio na minha cabeça era a síndrome de Down. Na hora eles não nos confirmaram, porque algumas características também presentes na síndrome de Down ele não apresentava. Então ele fez esse exame que você falou, que é o cariótipo, né, que é o estudo do sangue, e só saiu o resultado 40 dias depois. 40 dias depois. Mas e aí fica aquela coisa, né? Aquela apreensão durante 40 dias. Será que ele realmente tem ou será que não? Na verdade, eu já sabia que ele tinha. Eu olhava assim, mas você tem aquele pontinha de esperança que não, né? Não vai ser. Mas quando eu recebi a notícia, assim, eu já estava mais tranquila, porque eu já tinha lido bastante, já estava mais confortada da situação que eu estava vivendo. Então, assim, o baque maior mesmo foi receber a notícia ali no hospital, né? No dia seguinte que ele nasceu. Então, esse foi o susto maior. E demora um tempo para poder colocar tudo isso no lugar e entender que não é o fim do mundo, né? Exatamente. E isso pode variar muito de família para família. Eu falo que eu vivi, na verdade, assim, uma angústia muito grande, que foram esses 40 dias, que por mais que dentro de mim eu tivesse a certeza, como eu te falei, existia aquela pontinha de esperança. Sim. Então, assim, 40 dias eu chorei bastante, eu estava com muito medo, porque eu não conhecia nada. A gente fala que é o medo do desconhecido, né? Você tem que aprender muita coisa para saber lidar com aquela situação. Quem, de repente, olha para você falando sobre esse assunto, levantando a bandeira, né, da síndrome de Down, com um projeto bacana que você tem nas redes sociais, pode pensar, oh, nossa, olha como ela... Tranquila, né? Não foi assim. Não. Existiu um processo, né? Existiu, eu fiquei com muito medo mesmo, eu chorei muitos dias e noites, tive dificuldade, inclusive, para amamentar por causa dessa angústia que eu estava vivendo. Era um momento que era para eu estar muito tranquila e eu estava muito triste, com muito medo. Meu marido teve que segurar uma barra muito grande, que é o que eu falo, ele guardou para ele o que ele estava sentindo ainda para me dar força, mas ele também estava com medo. Era um mundo desconhecido para os dois, Claro. né? E eu ainda tinha que explicar a situação toda para o meu filho mais velho. Então, assim... Ele tinha quantos anos na época? Estava com 12. 12. A parte dele, inclusive, foi a mais tranquila, porque ele já tinha amigo na escola com síndrome de Down. Então, ele já conhecia até mais do que eu. Já sabia. Ele tinha mais convivência do que eu. Então, a parte dele, assim, foi bem tranquila. Mas não foi um processo assim, ah, nossa, vamos fazer as coisas na rede social, tá tudo ótimo. Não, eu demorei 8 meses para começar a levantar essa bandeira. E aí, 9 meses depois, né? O Alexandre tinha 9 meses, você criou 21 motivos para sorrir. Exatamente. Esse nome, inclusive, é bastante sugestivo, né? 21 por causa do cromossomo 21, né? Que é a trissomia 21, a síndrome de Down. E aí eu tive essa ideia de começar a divulgar o dia a dia, as nossas conquistas, as nossas dificuldades, trocar informação, conversar com outras famílias pelas redes sociais, pelo fato de eu procurar coisas positivas da síndrome de Down e não encontrar muitas coisas médicas, coisas que poderiam acontecer. E eu queria mostrar, não, que nossa família é muito feliz, que a gente passeia, a gente viaja, nós fazemos as terapias, brincamos em casa, então foi daí que surgiu o 21. E aí você tem hoje mais de 11 mil seguidores. Eu acho que eu já estou em 17 mil seguidores já. 17 mil? Bom, você criou primeiro um Instagram, né? Foi, porque eu achei que seria o mais fácil, que eu iria divulgar a foto,
No começo eu achei que eu não ia precisar escrever muito, mas depois eu comecei a desabafar e escrever muito e contar como era realmente o nosso dia a dia. E aí depois que eu comecei a trabalhar com o Facebook, porque eu vi que algumas pessoas não tinham o Instagram e ia ser mais um canal. Aí depois, mais pra frente, eu ainda fiz o blog também, né? Que também era um canal de poder conversar um pouco mais profundamente. Exato, no blog eu consigo escrever mais também, né? E aí é tão legal essa experiência que você teve de mostrar o lado positivo Exato, da vida, né? E não, da vida. não só da síndrome de Down, mas... e aí você estava contando uma experiência para a nossa produção de uma mãe que a criança já tinha 7 anos, né? A criança tinha síndrome de Down, já tinha 7 anos e não tinha nenhuma foto postada da nada. criança. Essa história, assim, foi a que mais me marcou, porque foi muito no início do 21 Motivos. Essa mãe achou muito bonito o que eu estava fazendo, o que para mim era uma coisa, assim, normal. Para ela tinha muita dificuldade de expor, porque as pessoas iam comentar, iam perguntar. Eu acho que era mais uma coisa interna dela com ela. E ela falou que eu acabei motivando ela a postar a foto. E hoje, assim, eu sigo essa mãe, ela divulga foto o tempo todo e fala com muito orgulho, e publica com muito orgulho. E mostra, não só, você falou, né, mostra o lado bonito, o lado positivo, mas também mostra a realidade, porque não é só sofrimento, não é? Não, na verdade, sinceramente, o sofrimento é a menor parte. E lógico que assim, eu trabalho muito assim, eu tenho que controlar muito a minha ansiedade, porque a gente quer que o nosso filho ande com 1 ano, mas ele começou a andar com 2 anos. Mas aí eu fui relatando todo o trabalho que a gente estava fazendo para ele andar com 2 anos. E o que eu sempre falo, comemorando cada conquista, porque às vezes a gente espera tanto e quando chega não comemora e já fica pensando na próxima conquista, né? Então eu sempre tento conversar muito com as famílias que me seguem, muitas que não têm nenhum parente com deficiência. Então, assim, foram pessoas que puderam ter um novo olhar, né, para a síndrome de Down, conhecer mais a síndrome de Down. Então é uma troca muito boa. Você falou em troca. E eu dei esse exemplo aqui de como o teu projeto, né, libertou aqui, no caso, essa mãe e essa criança também. Sim, com certeza. Agora, o que o 21 Motivos para Sorrir fez com você? Olha, assim, é uma aprendizagem todos os dias, porque a partir do momento que te chega uma história e você fala, poxa, é uma história diferente da minha, né? Você aprende mais ainda, você começa a valorizar até outras coisas que às vezes você não dava muita importância. Conheci muita gente e ainda estou conhecendo muitos lugares. Eu tive a oportunidade de ir nas Paralimpíadas. E eu acho que se eu não tivesse um filho com deficiência, talvez eu não me interessasse de estar ali. E foi muito bom. Eu vi, assim, histórias de superações, assim, uma coisa magnífica. Grandes heróis. Grandes heróis, grandes heróis. E eu sempre gostei do esporte, mas eu acho que se não fosse o Alexandre, o Lelê, eu não estaria ali. Então, assim, o 21 me trouxe muita coisa mesmo. Muito legal. Vamos falar aqui o endereço, como é que a pessoa te acha no Instagram? O Instagram é @21 Motivos para Sorrir. No Facebook eu tô lá como 21 Motivos para Sorrir, só colocar lá que já aparece. E o site é www.21motivosparassorrir.com.br. 21 número? Isso, 21 número. 21motivosparassorrir.com.br. Ingrid, muito obrigado. Obrigada a você. Um abraço pro Alexandre. Ai, obrigada. Pro irmão dele, que é o Nicolas. É o Nicolas. O irmãozão. Irmãozão. E para toda a família. Obrigada. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Muito obrigado.